Eu já tive sim, né? Eu já tive sim alunos ou pessoas nas redes sociais que mandaram para mim situações que estavam vivendo, das quais eles achavam que não haviam solução, que não tinha saída. Era, por exemplo, coligação, né, entre o síndico e a administradora para fazer o que bem queriam no condomínio. Criaram ali uma certa máfia. Tive uma outra pessoa que nos procurou nas redes sociais porque nessa questão do síndico e administradora se unirem, colocaram todos os prestadores de serviço ligados a eles, alguns casos cobrando até a mais. E aí eles viam tudo aquilo e eles não tinham força, porque se eles reclamavam com o síndico ignorava. Se reclamava com a administradora, ela falava, procura o síndico. E eles olhavam para tudo aquilo e viam os seus serviços, os serviços para o condomínio sendo cada vez pior executados. O valor cada vez aumentando mais, e tudo isso desvalorizando o condomínio. Eles olhavam para isso e não achavam solução. Eu tenho casos de pessoas que comentam nas redes sociais, olha, isso que você fala de síndico autoritário, aqui acontece isso. É por isso que meu condomínio não tem solução. Tem gente que coloca assim, o grande problema é que aqui, por mais que eu queira mudar, os demais condôminos não estão nem aí com o problema. E eu vou contar para vocês uma história ainda nessa nossa live, eu vou passar para você uma história de um aluno onde no condomínio dele havia esse sentimento de que não tinha solução, mas ele buscou conhecimento e com a nossa ajuda ele foi para cima do problema e resolveu o problema. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Resolva com o David. Eu sou o David e hoje estarei aqui com você apresentando sobre o tema Meu condomínio não tem solução. Você já pensou isso? Já passou pela sua cabeça ou você já ouviu alguém falando meu condomínio não tem mais solução? Bom, é sobre esta questão que nós iremos tratar hoje e eu vou, através das perguntas criadas pelo Arthur, que normalmente participa comigo aqui no Resolva com o David, eu vou responder as questões que ele me enviou para que você possa entender melhor sobre essa questão. Vamos lá? A primeira questão que ele me passou foi a seguinte: o que é um condomínio sem solução? Gente, a grande verdade é que eu não acredito que existem condomínios que não tenham, solução. Se existe problema, existe solução. Não há condomínio sem solução. As pessoas normalmente criam este jargão para dizer o seguinte: eu não consigo mais, eu não tenho esperança, eu não vejo luz no fim do túnel, eu não acredito que alguém possa conseguir, já passou um, passou dois, passou três, e eles não conseguiram, então automaticamente não vão conseguir. Né? Então a gente ouve muito esse tipo de coisa, e é por conta disso que muita gente acaba repetindo esse jargão, mas eu não acredito nisso. Se você tem um problema no condomínio, é porque tem solução. Né? E por que essas pessoas, então, pensam que o condomínio delas não tem mais solução? A resposta é simples: falta conhecimento. Se elas tivessem adquirido conhecimento, se elas tivessem tido a vivência que eu já tive, passado pelas experiências e estudos que eu passei, se tivessem frequentado, por exemplo, fábrica de síndicos, elas não teriam mais vamos dizer, essa dúvida, né, de que o condomínio não tem solução. Tá? É necessário ter conhecimento. É necessário ter conhecimento não apenas teórico, mas
prático. Eu, infelizmente, acabo atendendo e vendo, né, recebendo mensagens de muita gente que ensina teoria, ou sabe de teoria, né, ou entende de leis. Mas quando a gente fala em um condomínio, nós não estamos falando apenas de teorias. Nós estamos falando de soluções também práticas, né? É o conjunto dessas duas coisas. Então, o conhecimento é que faz a diferença para que as pessoas parem de pensar dessa forma. Ele mandou uma outra pergunta aqui. Qual a diferença entre um condomínio com problemas e um condomínio sem solução? Olha, eu tenho um condomínio com problemas e eu tenho um condomínio sem solução, né? Na mente das pessoas. Vamos pensar assim. Na mente das pessoas eu tenho um com problemas e um sem solução. Qual que é a diferença? É que aquele condomínio com problemas, aquele que vê os problemas, ele entende que existem problemas e que terão soluções. E aquele, qual a diferença, então, né, daquele que não enxerga mais as soluções? É a falta de conhecimento, a falta de esperança de que poderão resolver. Porque se pararmos para ver e comparar, tirado aí as diferenças dos problemas, mas se fôssemos elencar tudo apenas como problemas, não haveria diferença alguma. A diferença que tem aqui, de um lado, pessoas sem o conhecimento perderam a esperança e não acreditam mais numa solução de problemas. É essa que é a diferença, não é? Ela não está em relação nos condomínios em si, mas sim nas pessoas. Olha, ele me coloca aqui uma outra questão. Você já sentiu alguma vez, né, que um condomínio específico não tinha solução, ou algum aluno seu disse que não havia solução para os problemas do condomínio? Pessoal, eu nunca pensei dessa forma. Talvez porque eu sou a minha forma de ser, né? Eu sempre procuro solução. Sou um analista de sistemas, sou administrador de empresas há muitos anos, e eu sempre procuro solução. Agora, existem pessoas que elas, por criação, por formação, por desenvolvimento pessoal, elas são mais pessimistas, outras são mais otimistas. E aí você pode dizer para mim, não, mas você chama de pessimista aquele que é realista. Não. Realista é aquele que entende que existe um problema e sabe qual é o caminho, ou vai procurar ajuda por um caminho para ter a solução. Mas eu já tive sim, né? Eu já tive sim alunos ou pessoas nas redes sociais que mandaram para mim situações que estavam vivendo, das quais eles achavam que não haviam solução, que não tinha saída. Era, por exemplo, coligação, né, entre o síndico e a administradora para fazer o que bem queriam no condomínio. Criaram ali uma certa máfia. Tive uma outra pessoa que nos procurou nas redes sociais porque nessa questão do síndico e administradora se unirem, colocaram todos os prestadores de serviço ligados a eles, em alguns casos cobrando até a mais. E aí eles viam tudo aquilo e eles não tinham força, porque se eles reclamavam com o síndico ignorava. Se reclamava com a administradora, ela falava, procura o síndico. E eles olhavam para tudo aquilo e viam os seus serviços, os serviços para o condomínio sendo cada vez pior executados. O valor cada vez aumentando mais, e tudo isso desvalorizando o condomínio. Eles olhavam para isso e não achavam solução. Eu tenho casos de pessoas que comentam nas redes sociais, olha, isso que você fala de síndico autoritário, aqui acontece isso. É por isso que meu condomínio não tem solução. Tem gente que coloca assim, o grande problema é que aqui, por mais que eu queira mudar, os demais condôminos não estão nem aí com o problema.
E eu vou contar para vocês uma história ainda nessa nossa live, eu vou passar para você uma história de um aluno onde no condomínio dele havia esse sentimento de que não tinha solução, mas ele buscou conhecimento e com a nossa ajuda ele foi para cima do problema e resolveu o problema. Eu tenho casos de pessoas que, infelizmente, se entregaram ao problema. Eu vou chamar de Maria, para não ser antiético, mas eu atendi uma vez a Maria, lá de Minas Gerais, e a Maria, ela, em contato com a gente, ela era síndica num condomínio, e a Maria dizia o seguinte: olha, David, eu estou desistindo de ser síndica, porque meu condomínio já não tem mais solução. E eu falava, qual que é o problema? Falou, esse pessoal é muito mal educado, esse pessoal me agride verbalmente, esse pessoal não quer pagar a taxa condominial, porém eles querem que as benfeitorias sejam realizadas. Esse pessoal joga lixo nas áreas comuns. E ela reclamava de uma série de coisas. E ela havia recebido um condomínio falido, ela sem conhecimento, fazendo com muito amor, com muita dedicação, ela conseguiu transformar aquele condomínio falido num condomínio bem gerido, vamos chamar assim. Tinha muita coisa por fazer ainda, mas ela havia conseguido consertar muita coisa, ela havia conseguido tirar o nome do condomínio da lama, né, que tinha sido protestado, ela havia conseguido pagar dívidas. Mesmo assim, as pessoas reclamavam dela. E ela, por conta da pandemia, havia reduzido o ganho dela de 1 salário mínimo para meio salário mínimo. E aí a família, percebendo todo aquele embate, todo aquele ataque em cima desta síndica, que estava fazendo o seu melhor, porém com o conhecimento que ela tinha, né? Faltava para ela conhecimento para que ela pudesse engajar apoio. Então as pessoas reclamavam e ela olhava principalmente para aqueles que reclamavam, ela não olhava para aqueles que poderiam dar apoio para ela. E ao conversar comigo, eu orientei ela o que fazer. Eu expliquei para ela um passo a passo certeiro que faria a mudança de conceitos dentro do condomínio dela. Porém, com muita tristeza, eu posso dizer a vocês que ela ficou de pensar no caso e, por fim, ela acabou desistindo de ser síndica. Acabou desistindo de fazer o que eu tinha orientado, porque já não achava que tinha solução. É claro que alguém que assumiu no lugar dela, fazendo o papel da forma correta, com um pouco mais de conhecimento, deu solução aos problemas. Porque as pessoas reclamam realmente, principalmente quando elas não são comunicadas ou quando elas não se sentem parte. E muitas vezes o síndico ou a síndica esquece que o condômino, ele é sócio do empreendimento. Ele tem um pedacinho nessa sociedade, né? Ele tem uma fração, ele é dono de uma fração. E ele merece todo o respeito, atenção, ele merece participar das decisões e das soluções. Quando um condomínio chega numa situação como essa, você precisa realmente fazer um trabalho de conscientizar, de envolver, de engajar. É fácil? Não, não é fácil, mas é totalmente possível. E, infelizmente, a Maria, lá de Minas, ela acabou desistindo, ela não acreditou que fosse possível resolver o problema do condomínio. Me lembra isso até aquela história bíblica que fala do jovem rico que procurou Jesus. Mestre, o que eu preciso fazer para ter a eternidade? E Jesus falou para ele, é preciso nascer de novo. E ele, mesmo entendendo, né, o que Jesus estava falando ali, que vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me.
ele pensou nas suas riquezas, ficou com as riquezas e preferiu perder a salvação. Isso é um relato bíblico, você encontra lá nos evangelhos, e me lembrou muito essa questão da Maria, que mesmo tendo a orientação, acabou ficando agarrada com o seu pessimismo, com a sua tristeza. Ela estava até depressiva, de tanto que havia sido atacada e não teve forças para retomar e dar a volta por cima. Para ela, o condomínio não tinha solução, mas na verdade tinha, se ela fizesse o passo a passo. Bom, a outra pergunta que o Arthur mandou foi: quais os benefícios de solucionar os problemas do condomínio? Bom, vamos lá. O primeiro benefício é para o próprio condômino. Isso é notório. Porque um condomínio cheio de problemas é um condomínio que vai ser um lugar ruim para viver. Ok? É um lugar que não é bom para se viver, para se morar. Um condomínio que tem portões que não funcionam, que falta água, que o elevador não funciona, que a eletricidade cai, que a limpeza não é feita, que tem muita sujeira, que os muros não são conservados, né? Que existe muito assalto ali, roubos, né? No entorno ou dentro das próprias áreas comuns por falta de segurança. Um condomínio assim, ele é ruim para se viver. Quem é o pai, quem é a mãe que tem a tranquilidade de deixar o filho ir para o playground, filho ir jogar bola na quadra, sabendo que lá vai ter pessoas que não vão estar respeitando as regras do condomínio. De repente, alguém fumando uma maconha, o outro, né, ali usando alguma coisa errada, brigas e tantas outras coisas que, por falta de controle, as pessoas então acabam tendo um lugar pior para viver. Quando você tem um lugar que não é bom para viver, as pessoas comentam. E quando você tem algo muito bom, um comenta. Quando você tem algo ruim, 5 comentam. Então, 5, né? Olha o tamanho do problema gerado. É claro que um condomínio desse vai ficar desvalorizado. Um condomínio desse vai ter taxa condominial mais cara, né? Quando você tem problemas com um síndico que está passando a mão, né? Quando você tem problemas com a administradora que faz o que quer, quando você tem problemas de o amigo A, amigo B está ali, né, ganhando um dinheirinho por fora. Então, numa situação como essa, é claro, a taxa do condomínio sobe, a qualidade de vida cai, e o resultado disso é desvalorização. Então, é ruim em todos os sentidos possíveis para o condômino. É ruim também para o síndico, porque como ele pode falar que saiu, né, terminou sua gestão pior do que quando recebeu, ou terminou sua gestão da mesma forma que recebeu, não fez nada. Então, é ruim também para o síndico. Quando eu falo solucione os problemas do seu condomínio, eu estou falando que vai ser bom para quem mora, vai ser bom para quem é dono do imóvel, então para o morador, para o condomínio em geral, mas vai ser bom também para o síndico. Então, esses são os grandes benefícios de solucionar problemas, tá certo? Do condomínio. Quer ver outro? Quando você não soluciona um problema na raiz, no início, esse problema vai gerar outro, que vai gerar outro, que vai gerar outro problema. Então, você não resolve o problema daquele que, de repente, está andando, né, nessa época de pandemia, sem máscara pelo condomínio, daqui a pouco você não vai ter um andando, você vai ter 2, você vai ter 3, você vai ter 10. Então, o problema, ele se multiplica, ele aumenta. Vamos lá. Existe objeções para resolver problema? Claro que existe. Existe sim. As pessoas, quando falam em resolver problemas do condomínio, elas, de cara, elas falam o seguinte: ah, não, vou gastar muito tempo. Ou, não tem jeito, é impossível.
né? Então, quando você tenta resolver os problemas, é normal que as pessoas estejam céticas, estejam descrentes, estejam desacreditadas que vai dar certo. E elas não, ninguém quer participar de um time que entrou para perder. Ninguém quer participar de um projeto que vai dar errado, de um projeto que já tem, né, todos os indícios possíveis que vai ser um projeto falido. As pessoas não têm tempo para perder. Então, automaticamente, elas acabam, quando são convidadas para participar da solução do problema, elas vão inventar desculpas. Olha, eu estudo, eu trabalho, eu não tenho tempo, eu tenho que ficar com meu pai que está doente. Elas vão dar um monte de desculpas. Ah, não entendo nada disso. Não, eu não acredito. Né? Então, elas vão dar desculpas. Essas são as objeções. Principalmente a objeção do tempo, né? Porque é mais fácil a pessoa falar que não tem tempo do que ela falar a verdade. Olha, eu não acredito que isso dará certo. Porque nessa eu não acredito, você pode desafiá-la a participar e ver que é possível dar certo. Então, as grandes objeções, elas estão sempre ligadas a desculpas, porque as pessoas não querem perder o seu tempo, elas não querem passar raiva participando de um projeto assim. Eu lembro que uma vez eu fui num médico, era ver alguma coisa para, né, melhorar a questão alimentar, saúde, estava voltado para isso. E eu lembro que ele, batendo um papo comigo, ele perguntou, e aí, o que você faz da vida? E eu falei para ele, eu sou o síndico profissional. Ele pôs a mão na cabeça assim, Deus me livre. Pediram para eu ser síndico aqui desse condomínio comercial, onde eu tenho o meu consultório, e como eu participava do grupo, tá, eu via aquelas reuniões, eu falei não na hora. Eu não quero ter dor de cabeça, eu não quero passar raiva, eu não quero perder saúde, eu não quero gastar energia com coisa que não tem solução. Então, você vai receber essas objeções. E quando você recebe essas objeções, é necessário você trabalhar para responder a essas objeções. Para a objeção falta de tempo, você pode utilizar, por exemplo, eu tenho ensinado aí em várias lives e aulas, você pode utilizar, por exemplo, reuniões curtas, diretas, utilizando a tecnologia para que as pessoas possam participar de onde elas estiverem. Você sabe, eu abomino o grupo do WhatsApp. Você manda uma mensagem no grupo do WhatsApp, as pessoas muitas vezes interpretam outras coisas, questionam, perguntam, e aquilo acaba gerando mais dúvida, mais resultado negativo do que positivo para a discussão do problema. Então, o que eu tenho feito? Com o grupo gestor, com os conselheiros e subsíndicos, que é um grupo mais próximo a mim, eu tenho mandado para eles, eu tenho um grupo do WhatsApp com estes, não com os condôminos. E mesmo com estes, eu tenho algumas restrições. Eu mando, no máximo, uma questão por dia, para ser tratada pontual. Olha, pessoal, tem esta questão, eu já estudei, os pontos são esses e esses. Vocês gostariam de comentar? Se preciso, a gente faz uma reunião. E aí, utilizando a tecnologia do WhatsApp, né? Então, como eu estou aqui, ó, com as perguntas que o Arthur me mandou, eu, utilizando a tecnologia do WhatsApp, a gente automaticamente manda a informação e a pessoa do conselho tem o dia inteiro para responder, o horário que ela puder responder. Ou seja, durante um dia inteiro vai ser tratado aquele assunto. Depois, fechou a janela. Não chegou num consenso? Reunião para que possa ser debatido a situação. Mas essas reuniões, eu tenho agendado elas, reuniões mensais,
aonde a gente determina ali um tempo para cada assunto, aonde a gente discute os temas. Então, veja, você tem uma objeção. Por que você não vai participar? Porque eu não tenho tempo. Mas, espera, eu nem te falei como eu vou trabalhar. Se eu te explicar como eu vou trabalhar, se eu explicar que você não vai precisar gastar mais do que 2 horas por mês para me ajudar a resolver os problemas, você ajudaria? Ah, como que você vai fazer? Olha, eu vou mandar uma pergunta no grupo, você pode responder a hora que você quiser durante o dia. Eu vou marcar reunião 2 vezes por mês, aonde a gente vai tratar por 45 minutos sobre um tema que esteja mais difícil. Pronto, simples, é somente isso. Talvez eu te mande lá, né? Você, como conselheiro, vai receber a pasta para você fazer as verificações, mas nada muito mais do que isso. Então, quando você determina como vai ser a forma de trabalho e que você vai utilizar a tecnologia para encurtar distâncias, para que ele possa participar se estiver no trânsito, para que ele possa responder mesmo que for na hora do almoço, para que ele possa participar à noite, para que ele possa participar da onde ele estiver, sem atrapalhar as atividades dele, sem a necessidade de estar todo mundo 8 horas na sala 2 do bloco 1, né? Sem essas exigências, ele pode muito bem estar ali com a filhinha, né? Ela ali assistindo um desenho, ele aqui com fone de ouvido participando e respondendo as dúvidas ou dando a ideia que tem. Então, esse é o tipo de coisa que acaba com objeções. Outra coisa, a tua forma de trabalho, a tua forma de tratar, a tua forma de delegar, né? Porque outras pessoas falam, eles querem que a gente vote aí para ter um para ajudar, mas eles estão nem aí, na hora de decidir, eles decidem sozinhos, ou ele decide sozinho. Como é um caso que a gente tem com uma aluna nossa, que ela é conselheira e o síndico, como ela tem mais conhecimento agora, ele se sente ameaçado, ele procura não deixar ela participar das decisões, né? Então as pessoas sentem isso. Quando você fala, não, eu vou ser participativo, eu vou respeitar a decisão da maioria, eu vou definir juntamente com vocês as tarefas, vamos fazer um plano de trabalho, ou seja, você está dizendo, nós não vamos ter problemas, nós não vamos precisar passar raiva, eu não vou colocar você numa situação de passar nervoso. Então, quando você faz isso, automaticamente, a outra pessoa não tem desculpas. Então, eu trabalharia assim essas objeções principais que eu citei para você. Agora, qual o jeito errado de solucionar os problemas? O primeiro, que eu mais comento, é fingir que o problema não existe. Ah, condomínio é assim mesmo, condomínio sempre tem um cara chato, condomínio sempre tem um cara que reclama do barulho, tem sempre um que reclama porque a luz ficou acesa, tem os chatos. Então, condomínio é assim mesmo. Deixa para lá, não precisa resolver o problema, né? Ah, portão sempre quebra mesmo. Abre e fecha tantas vezes. Então, as pessoas, elas acabam se colocando numa situação de que elas não vão resolver o problema fingindo que ele não existe. Essa é a pior maneira de tentar resolver o problema. A segunda pior maneira de tentar resolver um problema é tentar resolver ele sozinho. Gente, alguns acham que por estarem sozinhos vão conseguir correr mais rápido, chegar mais rápido, resolver o problema mais rápido, mas a grande verdade é que se você quer resolver o problema de verdade e por muito tempo, né, ficar livre desse problema, você precisa estar acompanhado, porque sozinho vai ser somente a sua visão, somente a tua forma de pensar e agir, e isso pode fazer com que você pule etapas, pode fazer com que você não represente a maioria dos condôminos, e com isso vai ter outros problemas ou outras reclamações. Então, não tente resolver os problemas sozinho, tá certo? Terceiro, tentar terceirizar a solução dos problemas. Ah, nós temos problemas aqui, vamos fazer o seguinte? Vamos contratar uma empresa que vai vir aqui resolver os problemas, sabe? Como se existisse
um santo graal que viesse a resolver todos os problemas. Como se existisse aí, né, num passe de mágica, uma solução de problemas. Não existe. Problema se resolve com as pessoas que ajudaram a criar o problema ou que são afetadas pelo problema. É assim que se resolve os problemas, né? E aí vem a pergunta X aqui do Arthur, né? Por onde começar a solucionar os problemas? Olha, eu sempre começo fazendo uma lista dos problemas e melhorias que precisam ser feitas no condomínio. E você já pode ter ouvido isso uma dezena de vezes se você me segue. Mas é verdade. Não tem outra forma de começar. É pegar uma prancheta, uma folha, fazer um desenho macro do seu condomínio, entender as áreas maiores do condomínio, ir em cada uma dessas áreas e ali dividir elas em localidades e dentro de cada localidade fazer as seguintes perguntas. O que é que eu preciso fazer para que este local funcione, seja operacional, né? O que eu preciso fazer para que esse local funcione sem interrupções? Essa é a pergunta. Segundo, o que eu tenho que fazer nesse local para ele se tornar mais seguro? Terceiro, o que eu tenho que fazer nesse local para ele ser mais valorizado? Então, a partir do momento que você cria uma lista desta, onde você não deixa nenhum ponto do condomínio sem ser verificado, você vai estar em condições de criar um plano de trabalho, um plano de ação, aonde você vai, então, naquelas tarefas que precisam ser feitas corriqueiramente, você vai criar um plano de ação de quem faz, quando faz, como faz, o que faz, onde faz, né? Quanto custa e quais recursos utiliza. Você vai precisar disso. E, ao fazer este plano, você vai colocar ali quem audita estas tarefas, o acompanhamento. Com isso, você vai delegar tarefas, vai acompanhar resultados e vai fazer suas tarefas. Tá bom? Então, a melhor forma para solucionar os problemas é tendo uma lista para saber quais eles são. E aí eu ensino que com essa lista você vai estudar, vai ver os recursos que você tem no condomínio, pessoas, ferramentas, tá certo? Monta o seu plano, né? Melhora os processos e aí apresenta para o grupo gestor, se você é o síndico, apresenta para o grupo gestor para que eles possam discutir com você estas melhorias, entender o seu plano de trabalho, melhorar o plano de trabalho com você, e aí você leva esse plano para a assembleia, porque a partir dali, então, todos vão dar o aval para que você siga aquele plano, e seguindo esse plano, você de verdade vai resolver os problemas do condomínio. É isso. Ele pergunta ainda, algum aluno seu fez isso e deu certo? Vários alunos. Eu vou falar de um recentemente, o Edson. O Edson ele é aqui de São Paulo. Eu falo aqui de São Paulo porque eu sou de São Paulo, mas eu tenho alunos na Bahia, no Mato Grosso, Minas, Rio Grande do Sul, Paraná, Curitiba, Santa Catarina, né, várias partes do país, aí, Rio de Janeiro. E posso dizer para você o seguinte, o Edson, aqui de São Paulo, ele tinha um condomínio onde muitas pessoas achavam que o condomínio não tinha solução. Mas ele, membro do conselho fiscal, membro do grupo gestor, ele tinha certeza que tinha como fazer melhor. Muitas coisas ele pesquisava fora, tinha uma ideia, mas ele não estava certo ainda. E ele veio participar do Fábrica de Síndicos, começou a discutir com a gente como resolver os problemas. E a primeira coisa que eu falei para ele foi, você precisa ser o síndico. Você precisa ter o poder na mão para tomar as melhores decisões,
você precisa ser o capitão desse time para conduzir o barco. E então o Edson, junto com outro colega ali do conselho, se uniram, montaram uma chapa e eles já tinham uma lista das necessidades e melhorias, mas aí fazendo essas 3 perguntas, localidade por localidade, eles levantaram toda a problemática do condomínio, eles tentaram junto ao síndico que estava lá soluções, ele não deu, então eles partiram para engajar as pessoas e com isso eles foram eleitos síndico e subsíndico do condomínio e ele me passou a seguinte frase ontem, a seguinte mensagem lá no WhatsApp que eu respondo do Fábrica de Síndicos para os alunos. Falou assim, David, em um mês de trabalho, nós já fizemos muito mais do que o outro síndico fez o ano inteiro e ainda tem muita coisa para fazer. Falou, David, a gente já resolveu o problema que você não tem ideia da quantidade. E ele comenta comigo ali alguns problemas, né? Então, pessoal, eu posso dizer para você com muita tranquilidade, o método que a gente ensina dá certo. Não existe condomínio sem solução. Não existe, esse negócio, meu condomínio não tem solução. Tem, se você estiver à disposição de arregaçar as mangas, buscar conhecimento, né? Teórico e prático, orientação, consultoria, que nem nós demos para eles. Você tem condição, sim, de ir para frente do problema, juntamente com os seus pares, aqueles que te apoiam, e resolver os problemas do condomínio. Então, meu conselho final nesse momento para você. Se eu tivesse que falar assim para você, o que fazer agora? Tome a decisão de resolver os problemas. Não coloque como obstáculo, eu não sou síndico, eu não sou membro do grupo gestor, não tem solução, deixe esses obstáculos para lá, ok? Vai para cima do problema, adquira conhecimento, execute o que a gente orienta e você vai resolver os problemas do seu condomínio. David, o que eu faço primeiro? A lista das melhorias e das necessidades, né? As necessidades, os problemas existentes. Faça isso agora e com certeza você daqui a alguns meses vai poder falar para mim, David, você tinha razão. Fiz a lista, fiz o plano, apresentei para o síndico, de repente ele vai abraçar a ideia, de repente ele não vai. Se ele não abraçar a ideia, então seja você a solução, seja você o síndico, né? Ou como alguns que são nossos alunos, não são síndico ainda, mas estão se preparando para ser. Seja você a solução. E aí resolva os problemas, tá bom? Eu desejo sucesso e paz para você, que você esteja bem. Se você gostou, curta nosso vídeo, compartilhe, né, nossa live e encaminhe para os seus amigos, porque com certeza tem muita gente por aí achando que o condomínio não tem mais solução. E a solução, muitas vezes, está neles mesmos. Sucesso e paz.